Jesus falando, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, Jesus disse, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Versículo 10 agora. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diga graças a Deus. E é exatamente nesse ponto que a gente vai falar aqui hoje. Não vamos ficar somente nesse versículo, mas é nesse ponto que eu quero meditar com você hoje. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Mas não apenas tenham vida, mas tenham vida com abundância. Tem uma tradução que diz assim, ó, em toda a sua plenitude. Nós somos chamados para ter vida com Deus. Só que aqui nós vamos ver três coisas. Primeiro, nós vamos ver o que Jesus fez e o que Ele nos trouxe. Segundo, nós vamos ver qual o efeito dessa verdade em nós. E terceiro, se eu perdi essa vida, o que eu faço para encontrar de novo? O que eu faço para achar ela de novo? Amém? Então, primeiro, o que Jesus trouxe? O que Jesus trouxe? O que Ele fez? Antes de eu compreender o que Jesus fez, eu preciso compreender como é que eu estou, qual era o meu estado para que Jesus fizesse alguma coisa. Nenhuma salvação vai ser bem recebida se a pessoa não tiver um desejo ou ela não sentir uma necessidade de algum Salvador. Não é verdade? Ninguém vai receber a Cristo se Jesus não tiver nenhum atrativo para ele. Se a pessoa não se sentir perdida, para que ela vai precisar de um guia? Se ela não se sentir doente, para que ela vai procurar um médico? Se ela não se sentir depressiva, para que ela vai procurar um psicólogo? Você está entendendo? Se a pessoa não se vê perdida e pecadora, para que ela vai procurar Cristo? Não tem motivo. O arrependimento é a primeira coisa que acontece. O arrependimento é a primeira coisa que acontece no coração de uma pessoa que realmente ela compreende o porquê que Jesus veio e o que Ele veio fazer. Todo mundo acredita que Jesus é Jesus. Eu acreditava que Jesus era Jesus, Filho de Deus. Só que eu não entendi o porquê da vinda. E ainda que as pessoas dizem, não, eu sei que Ele veio para perdoar os meus pecados. Não é isso. Não é apenas isso. Não é a questão de te perdoar dos teus pecados. Você tem que entender que se você não sente a culpa dos teus pecados, Jesus não tem do que te perdoar. O arrependimento é a primeira coisa. Uma pessoa que realmente não se arrepende, ela nunca vai entender por que Jesus veio. Ela vai entender aqui, vai dizer, não, tá, Jesus veio pelos meus pecados. Eu fiz algumas coisinhas erradas. Não é isso. Nós temos que entender primeiro, Adão trouxe a morte. Jesus, ele disse que veio trazer a vida, e vida com abundância. Quando nós notamos a passagem que Jesus está falando ali, aqui em João capítulo 10, Jesus fala assim, ó, no versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Se você ler o começo do capítulo 10, você vai ver o seguinte, ó. Capítulo 10, versículo 1 diz assim, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, o que ele é? Ladrão e salteador. O que Jesus tinha na cabeça quando ele estava falando isso? Ele estava falando para o povo o seguinte, aquele que não entra da forma certa no mundo é ladrão. Como é que Satanás entrou no mundo? Pelo pecado de Adão. Como é que Jesus entrou no mundo? Pela porta que todo homem entra no mundo, nascimento. Ele falou que aquele que não entra pela porta, como ele se submeteu a entrar pela porta, é ladrão.
Só que ele estava mostrando que as pessoas estavam vivendo em comunhão com esse ladrão. Por isso ele disse: o ladrão não vem senão roubar, matar, destruir. Só que eu vim para que vocês tenham vida. E tenham ela com abundância, não apenas vida. Você vai ver Deus dizendo para Adão o seguinte: Adão, tu pode fazer o que tu quiser no jardim. Agora tu não pode comer uma coisa, um fruto. Alguns acreditam que o pecado de Adão foi o ato sexual com Eva, que não tem nada a ver. Porque Deus falou para eles multiplicar. E como é que eles iam multiplicar? Só tem uma maneira de multiplicar. Só que Deus tinha falado para Adão e para Eva: não toquem no fruto, não comam do fruto, porque do dia em que vocês comer do fruto, certamente vocês morrerão. E foi o que aconteceu. No momento que o homem desobedeceu, ele perdeu toda a vontade de fazer, a vontade de servir e adorar a Deus. Não é algo que você vai conseguir pelos seus esforços. É a única porta. Jesus é o único caminho até Deus. Jesus é a única verdade que leva a Deus. Nenhuma religião leva a Deus, nem religião evangélica leva a Deus. Só eu sou evangélico, eu estou salvo, eu me batizei, eu estou salvo. Jesus é o caminho. Único caminho. Não tem outro caminho. Se eu não entrar por essa porta que é Cristo, se eu não entrar pela porta e o caminho que é Ele, eu não serei. Mas pastor, eu falo, eu profetizo no nome, eu evangelizo. Mas pastor, eu até curar, eu já orei e pessoas foram curadas. Eu vou lembrar de uma coisa que Jesus falou: mas Senhor, não expulsamos nós demônios no teu nome? No teu nome não curamos enfermos? Não profetizamos nós no teu nome? Mas Senhor, nós não temos evangelizado e falado no teu nome? Aí Jesus olha para eles e disse: nunca te conheci. Tu nunca veio por mim. Tu nunca passou por mim. Eu nunca te conheci de fato. E na verdade você nunca me conheceu de fato. Eles pregavam no nome de Jesus. Eles expulsavam demônios no nome de Jesus. Eles curavam no nome de Jesus. E Jesus falou: eu nunca te conheci. Mas como, pastor? Como é que eu posso acreditar que apenas eu descer as águas eu estou salvo? Se realmente não houve um arrependimento real dentro do meu coração. Irmãos, para nós sermos salvos, a primeira coisa que acontece, olha o que diz aqui. Jesus está falando no capítulo 9, bem no final do capítulo 9, versículo 39, Jesus traz uma explicação, olha aqui. João capítulo 9, você está ali, versículo 39, Jesus diz assim, ó: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo. Para quê? Para juízo. Como assim? A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Agora olha o questionamento deles aqui no 40. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos. Senhor, nós somos cegos. Olha o que Jesus falou, versículo 41. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso os vossos pecados permanecem. Jesus, ele disse: olha, eu vim nesse mundo para juízo, para que aqueles que acham que veem sejam cegos, e para aqueles que são cegos, vejam. Aí os fariseus entenderam o que Jesus quis dizer. Ele disse assim: tá, Senhor, então o Senhor está dizendo que nós somos cegos, porque a gente acredita que vê. Aí Jesus falou o seguinte: se vocês realmente fossem cegos, que não enxergassem de fato, vocês não teriam pecado, vocês seriam inocentes. Mas agora, porque vocês dizem, nós entendemos, o pecado de vocês permanece. Não tem como passar pela salvação sem essa convicção. Você está entendendo? Não tem como eu ser salvo se eu não ser convicto que eu sou pecador e que eu preciso do Salvador. Não, irmãos, nós não podemos fugir de quem nós somos. Nós não podemos fugir da corrupção de dentro de nós. Se você ainda se considera uma pessoa boa, sem Cristo, você não é salvo. Por quê, pastor? Porque não existe uma pessoa boa. Não existe na face da terra um homem que seja bom.
Um ser humano. Ah, mas pastor, eu não faço tanta coisa errada. Irmãos, nunca fumei, nunca bebi, nunca gostei de festa. Só que no momento que Jesus se apresentou diante de mim, Ele me mostrou que eu era um miserável pecador. Você não precisa ir para a festa, você não precisa beber, você não precisa se prostituir, você não precisa fornicar, você não precisa fazer nada de pecado. É só você cruzar os braços e você vai ser lançado direto no inferno. Por quê, pastor? Porque, irmãos, é a nossa natureza. Adão pecou. E por causa de Adão nós também pecamos, porque nós estávamos em Adão, nos lombos de Adão, filhos de Adão. Você está entendendo? E como filho de Adão, Adão pecou e se corrompeu, nós pecamos junto com ele. Se corrompemos junto com ele. Mas eu não queria, pastor. É natureza, não é querer. Por isso que nós temos que entender, se eu não tenho convicção que eu sou perdido, eu nunca vou aceitar uma salvação oferecida de graça ainda. Por que que Jesus veio? Ele veio simplesmente para te perdoar dos teus pecados. Ele veio para transformar a tua natureza. Ele veio para transformar a Bíblia aquilo que está dentro de você. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus não confiava nos discípulos dele, porque ele sabia o que tinha dentro dos discípulos dele. Claro que isso aconteceu antes deles realmente nascerem de novo, se converterem de fato. Eles não tinham sido regenerados, Jesus não tinha morrido na cruz e ressuscitado, então não existia ainda um salvador, não existia uma oferta pelo pecado ainda, então eles eram corruptos. Por mais que eles vissem Jesus, andassem com Jesus, crescem em Jesus, por causa que Jesus ainda não tinha morrido, eles ainda eram corruptos. Por isso eu digo para vocês, não adianta eu crer em Jesus, não adianta eu seguir a Jesus, não adianta eu fazer isso, se eu não me arrepender e não abraçar a cruz de Cristo, e não crer no sangue que foi derramado, e não saber que é só essa a porta para mim entrar para a salvação. Não tem outra porta, não tem outro caminho. Amém? Então a primeira coisa, o que Jesus veio fazer? Veio nos trazer de volta para Deus. Vá lá para Colossenses, vá lá em Colossenses capítulo 1. Você já viu uma expressão que diz assim, ó, é impossível conhecê-lo e não amá-lo? Quem é que já ouviu isso? Só a Carol. É impossível conhecê-lo e não amá-lo. É impossível. É impossível alguém que realmente conhece a Cristo não amar a Cristo. Por quê? Porque é como o apóstolo Paulo disse, quando nós entendemos que Ele morreu por nós, nós entendemos que nós morremos junto com Ele. Assim como Ele entregou a vontade dEle por causa de nós, nós somos constrangidos pelo amor que Ele demonstrou por nós a nos entregar por amor a Ele. Quem não ama a Cristo é porque não conhece a Cristo. O apóstolo João diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Por quê? Porque não existe essa possibilidade de tu amar a Deus e odiar o teu irmão. Olha só o que diz aqui no Colossenses capítulo 1, versículo 21. Olha só. A vós também, que em outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, por quê? Pelas vossas obras mortas ou más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha para mim. Irmãos, o apóstolo está dizendo o seguinte para a igreja nascida de novo: vós no outro tempo erais inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más. O que é isso? Não adianta a gente fazer obra boa sem ser nascido de novo. Não adianta eu fazer uma obra boa porque Deus não vai atentar para aquilo que eu faço.
E eu digo outra coisa para você, nós temos que fazer ainda assim. Nós temos que ser bons ainda assim. Só que você tem que entender que não é a tua bondade de coração que muda a justiça de Deus. Porque o homem não pode ser bom em direção a Deus. O homem é inimigo no entendimento. O homem é inimigo de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque ela não se sujeita à lei de Deus. E nem pode se sujeitar. A primeira coisa, por isso, irmãos, como é que eu vou aceitar Jesus? Simplesmente, Jesus morreu pelos meus pecados e não entender que eu sou inimigo de Deus. Não entender que eu sou filho da ira de Deus. Não entender que Deus está irado com a minha pessoa. E a única forma para apagar o fogo dessa ira é o sangue do Filho do próprio Deus. Agora eu digo para você, uma pessoa que entende isso, como é que não vai amar Deus? Se uma pessoa não ama Deus por causa disso, imagina o coração dessa pessoa. Como seja duro. Porque depois da influência do próprio Cristo, depois da abnegação, da entrega do próprio Cristo por ele ou por ela não amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o pensamento, me diz se essa pessoa não é digna de ser lançada fora. Agora, irmãos, antes de acabar esse primeiro ponto, eu quero que você tenha a convicção de que sem Jesus, eu e você, nós somos perdidos. E não há nenhuma esperança para nós. Você pode correr a vida toda, e depois que você correu a vida toda tentando servir a Deus sem Cristo, a Bíblia vai dizer assim, ó, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Mas pastor, eu tentei. Não adianta. Mas pastor, eu fui. Lê Romanos. Romanos vai dizer, a salvação é por graça e não por obras, porque senão a graça não seria graça. Não tem o que nós fazermos. Sabe o que nós temos que fazer? É baixar nossa cabeça e reconhecer. O fariseu e o publicano. Estavam os dois no templo. O fariseu era um homem de Deus. O fariseu dava o dízimo de tudo que ele tinha. O fariseu fazia orações. Os fariseus faziam orações quase 3 vezes por dia. Guardam o sábado de uma forma extraordinária. Os preceitos da lei, ele chegou diante do altar, ele e o publicano. Todo errado, coitado do publicano. Chegaram os dois, o fariseu orou consigo mesmo. Ele orou assim, ah, Senhor, olha o que eu tenho feito para ti. Tenho dado o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Não tenho sido um homem perverso como alguns. Olha só, Deus, jejuo algumas vezes por semana. Como é que o Senhor não vai olhar para mim? Aí o publicano, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, que o publicano estava assim, ó. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. Eu não mereço a tua misericórdia. Eu mereço a tua justiça. Eu mereço que o Senhor me mande mesmo para o inferno. Eu sou merecedor da tua ira, porque eu sei que eu tenho ofendido o teu nome. E Jesus disse, qual dos dois saiu justificado? O que se exaltou ou o que se humilhou? Jesus disse, aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Quando um pastor, ele acha que ele é melhor que alguém, do que o pior perdido na rua, ele já está perdido. O pastor está perdido. Por quê? Porque o pastor também é pecador. O pastor também é dependente da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós somos. Ninguém vai entrar na salvação por um cargo, ninguém vai entrar na salvação por um mérito, ninguém vai entrar na salvação por algo que fez para Deus. Entenda, Ele que fez por nós. Entenda, Jesus que fez por nós. Não, pastor, a partir de hoje eu vou fazer um voto com Deus. Se Ele estiver comigo, eu vou jejuar 2 vezes por semana e vou dar o meu dízimo e vou fazer isso e vou fazer aquilo.
vai perder o seu tempo. Você acha que o sangue de Jesus, que ele derramou na cruz, não é suficiente para te justificar? Você rejeita a justiça de Deus para achar diante de Deus uma justiça própria? Você acha que você é mais justo do que Jesus? Você acha que o sangue de Jesus foi derramado em vão? Se você pode alcançar salvação? Bah, pastor, assim eu fico envergonhado. Exatamente como nós temos que ficar. Porque às vezes é o que a gente faz para Deus. A gente rejeita tudo que Cristo fez e quer colocar diante de Deus o que nós somos, dizendo para Deus: Deus, eu vou te servir. Como uma vez eu vi um pregador falando com uma pessoa assim: não faz votos para Deus, simplesmente confia nele e segue ele. Quando Jesus passava, quando Jesus passou lá e chamou Natanael não fez: Senhor. Quando um homem falou para Jesus assim: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor vá, Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Senhor, deixa eu ir me despedir dos meus familiares, deixa eu enterrar meu pai. Jesus disse: deixa os mortos enterrar os mortos. Você vai e anuncia o reino de Deus. Senhor, deixa primeiro me despedir da minha família. Jesus olhou para esse jovenzinho e disse assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. E aí, irmãos, você acha que o evangelho do sangue, da cruz de Cristo, é algo que simplesmente eu faço uma oração de 5 minutos e a coisa acontece? Pastor, então não vale a oração de 5 minutos se você tem convicção do que você é e do que você está fazendo? Vale. Porque a minha oração não durou nem 5 minutos. Mas eu tinha a convicção do que estava acontecendo. E eu sabia que não existia outro caminho se não fosse Cristo. De tal que eu falei para minha irmã, no dia que ela perguntou: tu aceita? Eu disse assim: para onde é que eu vou? Não tem o que eu fazer. Ou eu aceito a Cristo ou eu vou para o inferno. Não tem um meio termo, você está entendendo? Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O que ele veio fazer? Nos trazer de volta para o Pai. O que o Colossenses fala aqui? Lá no versículo 22, lá no versículo 21. E vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Como? No corpo da sua morte, da sua carne, pela morte. Para quê? Para que perante Ele mesmo vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha o valor do sangue de Jesus diante do altar de Deus. O sangue de Jesus, ele é poderoso para te apresentar diante do próprio Deus, diante da santidade de Deus, da pureza e da verdade de Deus, te apresentar santo, irrepreensível e inculpável. Como se Deus olhasse para você e não pudesse te culpar de nada, por causa do sangue que foi derramado por você. Por causa da morte de Cristo no seu e no meu lugar. Agora, irmãos, uma coisa que nós temos que entender: que essa salvação não acontece simplesmente porque Jesus morreu. Essa salvação acontece pessoalmente no coração de cada pessoa. Jesus morreu na cruz. Isso não quer dizer que por causa que Jesus morreu na cruz, eu simplesmente por isso eu vou ser salvo. Eu tenho uma parte nisso. Eu tenho que passar por uma transformação. Eu tenho que olhar para Ele com os meus próprios olhos. Mas pastor, o meu filho, mas pastor, a minha esposa, meu marido, ela é de Jesus, ele é de Jesus. Ele vai ser salvo. Ela vai ser salva. Se o mundo todo está fora de Cristo e eu estou em Cristo, eu serei salvo. Se o mundo todo está salvo, está em Cristo, e eu ser achado em falta, eu serei descartado.
Não é pessoal. A salvação é individual. A salvação é do coração de cada um. Eu não posso ter fé por você, nem você ter fé por mim. Eu não posso olhar para Cristo por você e nem você olhar para Cristo por mim. Você entendeu? Agora, irmãos, não permita que aconteça um provérbio na sua vida. Que provérbio, pastor? A alma farta pisa o favo de mel. Como assim? Ela pisa a grande salvação que Deus oferece para ela, porque ela acredita que ela não precisa. A alma farta pisa o favo de mel. Não faça isso. Não faça isso. Amém? Segunda coisa que nós íamos ver: qual é o efeito dessa verdade dentro de nós ou em nós? Irmãos, quando uma pessoa recebe a Cristo, ela recebe a vida abundante que nós lemos ali no versículo 10 de João 10. Agora, irmãos, essa vida é o efeito da fé que a pessoa teve em direção a Cristo. É impossível eu crer em Jesus e não ter paz. Você está entendendo? É impossível eu crer em Jesus e não ter a alegria da salvação. É impossível. Por quê? Porque a alegria, a paz, o amor de Deus é o efeito da minha fé em Jesus. Uma coisa não se separa da outra. Uma coisa é o efeito da outra. Assim como eu falei, se alguém for lá e chutar uma pedra, ou ela quebra o pé ou ela sente dor. Assim, se uma pessoa crê realmente em Jesus, ela vai ter paz. Romanos capítulo 5, vai lá. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Lê aí. Sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Você está entendendo? Se eu creio, eu sou justificado. E se eu sou justificado, eu tenho paz com Deus. Deus não é mais meu inimigo. Deus não é mais um estranho para mim. Deus não é mais alguém que está irado comigo. Deus é alguém que está reconciliado comigo. É o efeito da fé. É impossível um crente real, um cristão sincero e verdadeiro, não ter paz com Deus. Mas pastor, eu já tive um tempo de paz com Deus. Nós vamos chegar nessa parte. Esse é o terceiro ponto que nós vamos ver. Só que eu quero que você entenda o seguinte: é impossível um homem e uma mulher que creu não ter paz com Deus. Por quê? Porque a minha fé, a fé que Deus põe no meu coração, aquela fé para a salvação, quando eu olho para Cristo e creio realmente nele, eu sou justificado dos meus pecados. Jesus não veio te dar um perdão. Ô Laila, eu te perdoo. Ô fulano, eu te perdoo. Não é um perdão. É uma justificação. É te tornar justo. É te tornar santo. É te tornar irrepreensível. É te tornar inculpável. Por isso que você tem paz. Agora, essa paz, voltando no primeiro ponto, essa paz não é resultante de eu fechar os olhos para quem eu sou e dizer, não, eu sou uma pessoa boa. Não. Essa paz é resultante da convicção que você é mau, só que pelo sangue de Jesus, Ele te reconciliou com Deus. E você tem paz com Deus. O apóstolo João chega a dizer assim, ó: o amor lança fora todo medo. Por quê? Porque o medo tem consigo a pena. O medo teme a retaliação. Só que aquele que é aperfeiçoado, aquele que entendeu, aquele que está reconciliado com Deus, lançou fora todo medo. Por quê? Porque ele sabe que assim como Cristo é, nós somos aqui nessa terra. Você entende isso? Você entende quando Deus fala que assim como Cristo é à direita de Deus, em posição, somos nós aqui nessa terra? Por que que a tua alma continua abatida?
se tu crê em Jesus? Por que a tua alma continua cheia de medo se você crê em Deus? Se você é reconciliado? Por que você acha que os teus pecados vão te submergir se você foi justificado deles? É o efeito da tua fé. Se você realmente crê, esse é o efeito que traz a justificação. Quando Cristo é abraçado pela fé, a alma é purificada, a consciência, a Bíblia diz, é purificada de toda culpa. Toda culpa. Irmãos, isso não é algo intelectual. Isso não é algo que você alcança aqui. Isso é algo que você abraça pela fé no seu coração. Isso é um fato que gera em você um sentimento de total paz diante de Deus e alegria diante de Deus. Isso é gerado em você pela fé em Cristo. Isso é automático. Isso é automático. No momento que você creu em Jesus, essa paz pela reconciliação. Agora, digo para você entender. Vamos dizer que eu tô brigado lá com meu vizinho. E eu tô doido, e ele também tá doido para me pegar pelo pescoço. Só que antes, eu e meu vizinho eram irmãos. Se consideravam irmãos. Só que aconteceu um problema. Eu fiz o negócio errado e agora a gente está brigado. E agora eu saio na porta, eu já espero que eu enxergue ele, né? Eu vou sair na porta e dou uma espiada para ver se ele tá na frente lá tomando chimarrão. Não, aí sai. Eu volto para casa e dou uma espiada para ver se ele tá na janela me cuidando. Eu tô sempre assim. Aí aconteceu uma reconciliação. Eu fui lá, reconheci que eu realmente errei e ele me aceitou de volta. O que vai acontecer? Aquele sentimento de ficar me espiando vai desaparecer. Aquela coisa de ficar, não, será que ele está me espiando? Será que não? Vai sumir. Por quê? Porque eu estou reconciliado. No momento que eu sou reconciliado com Deus, o sentimento de culpa na oração some. Por quê? Porque eu me atrevo a chegar diante de Deus sem culpa. Eu me atrevo a orar diante de Deus como se eu fosse uma pessoa pura e limpa, porque sou, pelo sangue de Jesus. Eu me atrevo a entrar com liberdade no santuário. Eu me atrevo a orar a Deus face a face. Por quê? Porque eu estou reconciliado com meu Deus. Eu não sou inimigo. Eu não sou mais inimigo. Você está entendendo? O efeito dessa verdade tem que gerar dentro de nós uma paz com Deus. Tem que gerar dentro de nós uma confiança em Deus. Tem que gerar dentro de nós um desejo de estar com Ele agora que nós estamos reconciliados. Amém? Irmãos, isso é o resultado de crer em Deus, de crer em Jesus. Por que, irmãos? Por que passa o tempo? Aí nós entramos no terceiro ponto, que as pessoas muitas vezes elas dizem assim, mas irmão, eu perdi essa paz. Eu tinha paz, hoje eu não tenho mais. O que eu faço agora? Nós deixamos o elo que sustenta essa paz. Da mesma maneira que nós recebemos essa paz na primeira vez, é a mesma maneira que ela se mantém ainda hoje. Quando nós crescemos, a gente começa a confiar na nossa própria experiência. Quando nós crescemos, a gente começa a confiar naquilo que nós adquirimos como bagagem. E a gente esquece os princípios básicos da fé. Crer em Deus. Confiar no sangue de Jesus. A gente começa a confiar mais nos nossos votos, nas nossas orações, nos nossos jejuns, na nossa piedade, do que no sangue redentor de Jesus.
E por isso a paz se vai. Por quê? Porque quando nós olhamos para nós, aí começa a vir a confusão. Aí começa a vir a culpa, porque a gente sabe que tem que ser, mas não consegue. Aí começa a vir todo tipo de condenação na nossa mente e no nosso coração, porque de uma certa forma nós estamos deixando o único meio de ser justificado diante de Deus e tentando se justificar agora pelas obras. Aí se cumpre a palavra que diz assim: vocês começam pelo Espírito e acabam depois na carne. Vocês começam pelo Espírito e agora querem se aperfeiçoar com mero esforço humano. Volta. Olha só o que diz aqui. Você tá em Romanos? Volta para Colossenses lá. Onde você estava, Colossenses 1. Versículo 23. Aqui fala exatamente como adquirir aquela paz, aquela alegria resultante da salvação e da justificação. Colossenses capítulo 1, versículo 23 diz assim: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da onde? Da esperança do Evangelho. Olha para mim. Se eu quiser ter paz com Deus, eu não posso me mover da mesma esperança que me ligou com Jesus. Se eu fui justificado pela fé, eu vou continuar sendo justificado pela fé. Se eu fui aceito por Deus pela fé, eu vou continuar sendo aceito por Deus pela fé em Jesus. Não tem outro meio. Se eu quero resgatar, se eu quero voltar a ter a alegria da salvação, se eu quero voltar a ter paz com Deus, se eu quero voltar a ter uma fé com Deus, onde eu ando com Deus, eu preciso voltar para o princípio e acreditar que Jesus, ele continua sendo a porta. Ele não vai te exigir mais porque você cresceu, porque você... Mas pastor, a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais será cobrado. Será cobrado a tua confiança, a tua fé. Ele não vai te tratar como um menino cristão. Ele vai te tratar como alguém que está entendendo. E se você não crê totalmente nele, você não vai sentir paz. Você não vai sentir alegria. Você entendeu? Ah, pastor, mas eu cresci, parece que é minha fé. Você tem que confiar totalmente. Se antes eu tinha uma fé meia débil, que confiava com reservas, e ainda Deus operava, se eu sou um cristão que estou crescendo, hoje eu não posso confiar como a onda do mar. Eu preciso confiar com todo o coração. Eu preciso colocar de lado os meus sentimentos. Eu preciso olhar para Ele e saber que Ele é a minha justiça. Eu preciso olhar para Ele e ver que Ele é a minha santificação e a minha redenção, também é minha sabedoria. Eu preciso olhar para Ele e confiar que só Ele é a minha justiça e eu não preciso de outra. Eu preciso falar e ver que nem Paulo, para que eu seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem de Deus pela fé. A justiça que vem de Deus pela fé. Para quê? Para que eu o conheça e o poder da sua ressurreição e seja feito conforme suas aflições. Aí ele diz: irmãos, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Qual alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é um prêmio de ministério, entenda? Não é um prêmio de pastorado, não é um prêmio de missionário, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo da vocação. Quando Cristo, Ele nos regenera, nos faz nascer de novo, nos torna uma nova criatura. Deus, Ele diz para nós, irmãos, que nós podemos alcançar a estatura completa de Cristo. Só que os cristãos, eles vivem num raso, eles vivem com água no pé e acreditam que é o maior que eles podem ir. Nós temos que deixar o preconceito, nós temos que deixar, sabe, algumas ideias que a gente colocou na nossa cabeça. A gente tem que deixar de adorar os apóstolos como deuses,
como homens inalcançáveis e começar a olhar eles como homens, e começar a olhar a santidade deles como alcançável, e começar a olhar eles como seres humanos que foram transformados pelo poder do Espírito Santo, como nós podemos. Nós temos que parar de nos autodepreciar de uma forma a desacreditar e a colocar o sangue de Jesus como nada. Nós somos pecadores, mas pelo sangue de Jesus nós somos reconciliados. Nós somos fracos e incapazes, mas Jesus disse: Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa sabedoria. Ele disse: filhinho, se vocês pecar, nós temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a oferta pelos teus pecados. Não, pastor, eu já experimentei dessa palavra. Você vai experimentar dessa palavra até o fim. Ah, pastor, mas parece que ela não tem o mesmo sabor. Ela não tem o mesmo sabor porque você não confia nela. Ela não tem o mesmo sabor porque você não olha para ela como uma criança olha para ela e confia no que o Pai Celestial diz. É por isso que ela não tem o mesmo sabor. É por isso que ela não gera um gosto na tua alma, um mel que você precisa. Porque a gente acha que quando a gente cresce, a gente precisa de uma revelação nova, a gente precisa de coisas mirabolantes. E na verdade a gente precisa do que é simples: Cristo e esse crucificado. Só. Igreja, abrace a Cristo. Receba Ele na sua plenitude. Receba Ele em tudo que Ele fez por você. Se você quer voltar, se você quer de volta, você precisa confiar no que Ele diz. Simplesmente acreditar. Simplesmente crer e abraçar o que Ele diz. Você tem que atar, como John Wesley disse, você tem que atar essa verdade no teu pescoço. Você tem que colocar isso dentro do teu coração. Quando o diabo vier para você e diz: não, Deus não vai te ouvir. Não, olha tudo que você já fez depois que você entendeu. Olha tudo que você já fez depois que você nasceu de novo. Deus não vai ouvir a tua oração. Você responde para ele: vai. Por quê? Porque eu tenho um advogado diante dele, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel e justo para me perdoar dos meus pecados. E não apenas isso, me purificar de toda injustiça. Não, pastor, eu tenho outro meio. Então vai lutando. Vá tentando. A sua consciência nunca vai ser purificada enquanto você não acreditar na simples palavra: Ele é o teu advogado. Ele é a tua justiça. Ele é o que você precisa. Do início ao fim. Do começo da tua salvação até o fim dela. Ele diz assim: ó, eu sou o alfa e o ômega. 2 letras do alfabeto grego. O alfa, a primeira, o ômega, a última. Eu sou o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por Ele, nele, por Ele e para Ele. Nada foi feito sem Ele e nada vai subsistir sem Ele. Amém? Então, irmãos, não se mova, coloquei aqui, ó, não se mova das palavras, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Isso está lá em Tito. Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça, mas segundo sua misericórdia Ele nos salvou. Aí pensa comigo, um Deus que te salvou, sendo você todo errado, torto, pecador, perdido, fazendo tudo errado, pensando tudo errado, maquinando perversidade, maquinando coisa errada na tua cabeça, maquinando derrubar o outro, falando que não convém, né? Fazendo, dando mau testemunho, dando falso testemunho, mentindo, só para ver o outro quebrar a cara. Aí Deus vai lá e pela misericórdia, porque não tinha nada em você e nem em mim, Ele te salva. Aí você é reconciliado, você é salvo. O apóstolo Paulo diz assim, ó: se quando nós éramos inimigos, Ele nos reconciliou
quanto mais agora nós seremos salvos pela sua vida. Se quando nós éramos inimigos dele, ele nos reconciliou com a morte do seu filho, quanto mais agora que nós somos reconciliados, nós seremos salvos. Só que como é que a gente pensa? A gente pensa que a gente volta lá pro início de tudo. O que fez ele te salvar? Nada. O que faz ele te manter? Nada. Porque é o poder dele que te mantém. É o poder dele que te mantém de pé. É o poder dele que te faz andar. É o poder dele que te cura. É o poder dele que te purifica do pecado. É o poder dele que te traz de volta ao arrependimento. É a bondade dele que te conduz ao arrependimento. Então, irmãos, olha a vida que Jesus veio trazer. Você acha que simplesmente ele veio nos perdoar dos nossos pecados? Jesus veio para nos dar vida e veio dar vida em abundância. E eu vou dizer um mistério para você, que é um mistério. O que nós temos, Adão não teve. Vou repetir. O que nós temos na graça, Adão não teve. Por quê, pastor? Porque essa aliança que Deus fez com os eleitos hoje é uma aliança que foi feita antes da fundação do mundo. Muito antes de Adão pensar em existir. Só que por que nós nos mantemos distante de Deus, trêmulos como um servo, quando Ele nos manda entrar na presença dEle com ousadia como um filho? Por que a gente não ousa entrar na presença de Deus como um filho de Deus? Como um homem e uma mulher regenerado por Deus? Como uma mulher e um homem que foi lavado pelo sangue de Jesus? Como uma pessoa que conhece e compreende o sacrifício que traz a paz para ela. Se o cristão não tem paz, se o cristão ele não tem paz, ele não tem essência do evangelho, ele não tem a nata, a gordura, a melhor parte do evangelho. O cristão perdido, o cristão, às vezes você conversa com os filhos de Deus, parece que eles estão mais perdidos do que os mundanos. Como assim? Eles estão mais confusos, eles estão com mais peso, eles estão carregando um maior fardo do que os mundanos. Porque eles reconhecem a santidade de Deus e sabem que é inalcançável e eles tentam alcançá-lo. Isso deixa qualquer ser humano louco. Qualquer ser humano que tenha a consciência que precisa ser santo e também a mesma consciência que é impossível para ele ser santo, me diz quem é que não vai entrar em parafuso. Jesus disse: sede santos porque eu sou santo. Jesus disse: sede perfeitos porque perfeito é vosso Pai que está no céu. E aí? E aí? Aí nós pensamos, e agora? Não, é impossível ser santo. Então eu não preciso ser tão santo, precisa. Não. Então se eu tenho que ser santo, então eu vou conseguir ser santo. Impossível. Tá, pastor, então Cristo. Só Cristo. Só Jesus. Só o sangue. Só a justiça de Cristo. Você entende? Sem ela nós não somos nada. Toda a nossa oração, os muçulmanos, sabe quantas horas? Eles oram 3 vezes por dia. Não sei quantas horas. Se fosse oração, eles estavam salvos. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus é só para os puros de coração. Mas deixa eu fazer você entender o que eu quis dizer. É só para os purificados de coração. Só esses verão a Deus. Um dia eu pensava comigo, a coisa mais difícil é tu ser puro de coração. E realmente, é mais difícil. E na verdade para o homem, sozinho, é impossível. Mas, temos um advogado para com Deus. Ele é oferta pelos nossos pecados. Você crê nisso? Não saia daqui confuso. Não saia daqui carregando o fardo que Jesus levou na cruz por você. Não saia daqui mais uma vez dizendo, pois é,
tudo isso. Não faça, como eu disse no Provérbios, não seja sábio aos teus próprios olhos. Não saia daqui pisando o favo de mel, que é a palavra de Deus, que é a simples revelação. Ele é a tua justificação. Não saia daqui. Amém? Porque fazendo assim, a paz virá, a alegria virá, virá naturalmente. Porque você está reconciliado. Porque você confia no sangue. Porque você crê em Jesus. Aí eu coloquei para finalizar. Então, não corramos para longe ou andemos desavisados das realidades eternas. Como assim, pastor? Não ande como uma pessoa que anda no escuro, que não sabe para onde está indo. Não ande como uma pessoa que pensa que é como um cachorro que, sendo atropelado ali, acabou a vida para ela. Seja uma pessoa que sabe, reconhece a eternidade, sabe que no momento que fechar os olhos vai estar diante de Deus. Seja uma pessoa que anda de dia, como o apóstolo Paulo falou. Seja uma pessoa que não dorme nas trevas, porque aqueles que dormem quando é de noite, sim ou não? E ele disse, não seja como as pessoas que dormem na escuridão. Seja das pessoas que veem, que enxergam, que andam na luz. E aí eu coloquei para finalizar também, corramos para Jesus com a certeza que Ele cumprirá todas as palavras e as promessas dele em nós, se crermos nele. Amém? Ele cumprirá. Na verdade, pela parte dele está pronto. O que falta é a gente agarrar o que ele deixou. O que falta é a gente abraçar o que ele disse. Porque a parte dele está pronta. Ele diz assim, ó. Porque todas quantas... Isso aí está lá em 2 Coríntios, se eu não estou enganado. 2 Coríntios capítulo 2, por aí. Porque todas quantas promessas há de Deus, tem por ele, por Cristo, sim. Tem nele o sim e por ele o amém. Para a glória de Deus através de nós. Ele já deu o aval dele. Ele já fez as preciosas promessas dele, que nos faz participantes da natureza dele. Ele já fez tudo. Nós precisamos acreditar. Por que não ser batizado no Espírito Santo? Porque as pessoas acreditam que para ser batizado no Espírito Santo que elas precisam ser espirituais, crescer em espiritualidade, alcançar uma fé que não oscila. Isso tudo é mentira. Para te ser batizado no Espírito Santo é só você ter crido em Jesus. O apóstolo Paulo disse, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Poxa, a gente nem sabe que existe um Espírito Santo. Tá, mas vocês foram batizados em quê? No batismo de João. João batizou com água, mas João profetizava dizendo que iria vir aquele que iria batizar com fogo. O apóstolo Paulo impôs as mãos nos homens e receberam o Espírito Santo. Eles não cresceram. Foi só uma palestrinha que eles tiveram com Paulo ali, de 5 minutos, dizendo assim, ó, tem um Espírito Santo para você receber. Você vai ficar de braços cruzados aí? Você vai ficar aquém dessa unção do Espírito? Você vai ficar aquém desse selo de Deus? Você vai ficar à parte dizendo que não é para você? Sendo que o Pai falou que Ele quer dar a todos que lhe pedirem? Venha e receba. Venha e receba. Diga graças a Deus. Guarda no seu coração essa palavra. Primeiro, Jesus veio nos resgatar das nossas vaidades, dos nossos pecados, dos nossos ídolos. Segundo, isso é real. Se não é real no coração de qualquer pessoa aqui, é porque a pessoa não creu de fato. Isso é realidade. Isso não é coisa da minha cabeça. Isso é experiência. Qualquer crente que passou por essa experiência reconhece essa experiência. Agora, em terceiro, se um dia eu tive essa paz,
e ela me foi tirada por negligência, por confusão, por culpa, por tempo, volte a confiar simplesmente. Volte a olhar para a palavra de Deus como palavra de Deus. Como palavra de Deus para tu e para a minha vida. Não pisamos o favo de mel, mas sejamos alma faminta que acredita. Porque o provérbio continua dizendo assim, ó, mas alma faminta, qualquer amargo é doce. Seja alma faminta, que qualquer pãozinho ou migalha que cai da mesa do Senhor, ela agarra com todas as forças. E Jesus disse, mulher, grande é a tua fé, mulher. Seja feito conforme tu queres. Ele vai te levar até o fim. Não é daqui 1 ano, não é daqui 2 anos, não é daqui 10 anos, não é daqui 20 anos. A passagem que Cristo veio nos dar é para nos levar até a glória. Ela tem valor para nos levar até dentro das portas dos céus. Não é só para um momento, não é só para o dia da conversão, não é só para 1, 2 dias depois. É até a eternidade. Amém. Glória a Deus.